ao vivo no YouTube e no Instagram também. Olá a todos! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Terra da Música. Estamos ao vivo no YouTube, acabamos de entrar também no Instagram. Se você não me conhece ou se você me acompanha há pouco tempo, eu sou Túrico Lura, sou pianista, compositor e professor de piano popular, piano jazz, bossa nova, improvisação, harmonia, enfim. Hoje vamos falar de harmonia quartal. Boa noite para quem chega, a Dani Wender, a José Saraiva, Jadson, João Lucas. Temos também boa noite aos amigos do Instagram também. O Thiago, Giancarlo, meu irmão, vai fazer uma aula de português. Muito bem. Vamos, então, hoje o tema, o assunto da noite é a harmonia quartal. Toda semana, toda terça-feira, na verdade, às 18 horas, horário de Brasília, estamos tendo alguma live. Algumas são fechadas, na verdade, para os alunos do Terra da Música, mas muitas são abertas e às vezes acontece mais de uma live por semana. Então, a live de hoje é sobre harmonia quartal. O que é harmonia quartal, o que significa, como aplicá-la, como usá-la. Vamos ver o que significa isso. Hoje temos muitos assuntos para falar. Se você tiver dúvidas e se você quiser fazer perguntas, pode ir comentando. No YouTube especialmente é mais visível o chat. No Instagram passa e se perde um pouco. Boa noite para quem está no Instagram. Se quiserem se juntar a nós no YouTube, youtube.com/Terra da Música, é o canal do Terra da Música. O link também está na bio para facilitar um pouco. Então, dúvidas, perguntas serão respondidas dentro do limite do possível. Podem ir comentando. No final teremos um tempo dedicados a isso. Então, ao vivo no YouTube, no Instagram. É claro que no YouTube temos uma visão mais completa, né? Vocês estão vendo o piano, estão vendo as teclas, né? Vou mostrar nos teclados assuntos, as partituras, eventualmente, o que for útil. Por sinal, o que vocês visualizam aqui no YouTube é o setup que eu utilizo diariamente durante as minhas aulas online. Aqui eu vi a participação já de alguns alunos, o Maurício Ribeiro acaba de entrar, o Lucas, Saraiva, Wender, Dani já conhecem esse setup do nosso dia a dia, ok? Eu tenho duas perguntas, na verdade, eu já deveria ter feito. A primeira é, como está o som? Tá legal? Tanto da voz, assim como do piano, né? Aguardo vocês me dizerem. Temos um pequeno delay, muito pequeno, de uns 6 segundos. Então vou esperar vocês. Thiago, boa tarde. Ok, Zezé, obrigado. Então está bom o volume. Segunda pergunta. Quem já aqui sentiu a vontade de entender aquelas harmonias modernas de jazz ou de outros estilos modernos e se deu conta de que eles não procedem de forma tradicional, onde a harmonia é empilhada, por exemplo, por sobreposição de intervalos de terça, né? Alguém já sentiu isso? Por exemplo, uma harmonia assim. Né? Isso é o que do que iremos falar hoje. Gente, eu preciso pedir para vocês não esquecerem de compartilhar essa live com quem vocês acham que possam estar interessados nesse assunto. Quem deseja compartilhar o link do YouTube, é só copiar e enviar pelo WhatsApp ou Telegram aos amigos, colegas. Quem nos acompanha no Instagram, é só clicar no aviãozinho e enviar por direct. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2021. Esse ano temos uma programação de lives semanais muito rica. Podem conferir o calendário no blog do Terra da Música. E se, para quem ainda não tiver feito, pode se inscrever no canal do YouTube e clicar no sininho para ser avisado sempre que tiver uma live começando, ok? E para você também que está no Instagram, siga a página do Terra da Música. Também no link da bio tem
todas as informações, os links inteligentes para a gente chegar logo nas páginas certas. E se vocês mandarem corações e curtidas, que vão ser muito apreciadas por mim enquanto a live acontece, também o Instagram distribui essas notificações. Então, bora enviar likes aqui se vocês desejarem. Para responder Eduardo, essas lives, essas aulas ficam permanentemente no YouTube, ou saem do ar. Não, eu acho essa de sair do ar, tem várias razões, mas essas vão ficar. Eu não escondo as coisas, se é para divulgar, se é para compartilhar, não tem razão para tirá-las do ar. E a não ser que eu erre, o botão também vai ficar no IGTV, tá? Então, podem ficar tranquilos também para rever, para indicar, etc. Boa tarde a quem está chegando agora também no YouTube. Ok, 37 presenças nesse momento no YouTube, ou 9 presenças no Instagram, 8 presenças no Instagram, isso varia o tempo inteiro. Vamos então entrar no assunto de hoje. Aula dedicada à harmonia quartal. De onde vem esse assunto? Para mim, esse assunto vem de longe. Desde quando eu ouvia o jazz, eu estava me aproximando dessa linguagem. Eu queria muito entender como era possível fazer acordes tipo... Que acorde é esse? Como é possível montar um acorde desse? Né? Eu tinha estudado no conservatório ou abria os livros de harmonia, aprendia que a harmonia tonal, ainda eu digo isso nas minhas aulas, enfim, de alguma maneira isso está valendo, mas assim, a gente tem que entender uma certa evolução, que a harmonia tonal é composta, se dá pela sobreposição de terças, né? Então, quando muito nós temos isso. E como que nós podemos ter... O que eu fiz antes? Acho que eu fiz isso, né? Como que a gente vai obter esses... De onde os jazzistas tiram essas harmonias? Que loucura é essa, né? O que eles bebem? O que eles tomam? O que eles comem? Que eu quero fazer também, né? Era o que eu me perguntava. Eu era muito fascinado por acordes. É desses acordes que nós vamos falar hoje, ok? Então, com o tempo eu descobri que a harmonia quartal se dá pelo menos em 2 âmbitos. Boa noite, Davi, Emerson, Thiago, Paulo, Maria Elise, muito obrigado por estar conosco. Do outro lado, Denise, muito obrigado por estar aqui. A Divi, muito bom, obrigado pela presença. Então, 2 âmbitos, tem muito assunto hoje. 2 âmbitos em que nós podemos pensar em harmonia quartal. Existe o âmbito modal e o âmbito tonal. Quando falamos em tonalismo e em modalismo, não estamos, obviamente, nos referindo ao modalismo pré-tonal, ao modalismo, justamente, de 1400 ou de 1100, ok? Estamos falando de um modalismo moderno, inserido já em contextos pós-tonais. Podemos lembrar, por exemplo, o disco do Kind of Blue, que saiu em nome do Miles Davis, que contém uma famosa música So What, de onde nós pegamos um voicing chamado assim, por causa da música, de que nós falaremos daqui a pouquíssimo. Esse é o voicing. Eita, a emoção do live. E depois a música vem um tom acima, um semitom acima. Então essa sonoridade é uma sonoridade que sempre me intrigou muito quando eu tinha os meus 18, 20 anos e aos poucos fui descobrindo como usá-la, o que poderia ser, etc. Mas tem um outro âmbito que é o âmbito tonal.
E até brinquei no Instagram nesses dias, quando eu fiz um barquinho do meu querido amigo Roberto Menescal, eu fiz isso. É isso. Então, um barquinho um pouco diferente, né? Um barquinho turbinado, um barquinho já que tem uma sonoridade um pouco mais sofisticada. O que é importante, obrigado, dizer, ou perceber, né? Essas harmonias são harmonias abertas, não é harmonia dó mi sol, ok? No âmbito quartal, o acorde de dó, claro, como não apenas a tríade, né? Poderia ser isso, poderia ser isso, poderia ser isso, poderia ser isso, ok? Então, esse é dó maior, esse é dó maior, ok? Esse é dó maior. E o interessante são esses deslizes que nós temos aqui. Ok? Isso faz parte de uma harmonia rica, complexa, sofisticada que nós podemos utilizar. Acabamos de ver dentro de uma bossa nova, poderia ser outra bossa nova ou o jazz. Eu preparei aqui um exemplo sobre uma das músicas mais conhecidas, que é Autumn Leaves. Em que nós temos acorde dessa maneira, né? Então eu procurei aqui uma base de áudio que eu vou usar. Vamos ver como é que fica a harmonia. Me dizem como é que está o volume da base. Está pegando no celular. youtube.com/Terra da Música.
harmonias um pouco diferentes, né, sofisticadas em relação às harmonias tradicionais, que também são bonitas, né? Na verdade, eu estou sempre utilizando uma ou outra ideia de voicing que necessariamente tem por trás um pensamento quartal. Quando a gente diz quartal, vamos ver o que isso significa. Significa, do ponto de vista tonal, ir em busca de voicings que façam sentido tonal. Portanto, se nós, por exemplo, tivermos, dentro da música que eu fiz, Lá meio diminuto, Ré7, Sol menor, fiz um 2, 5, 1 e depois 2, 5, 1. Claro que eu preciso colocar um baixo para fazer esses acordes, porque são muito abertos. Então, em situações de trio são maravilhosos, a gente não precisa utilizá-los o tempo inteiro, né? Obrigado, Maurício. E a gente vai fazer isso. Então, isso nos permite caminhar, por exemplo, Mi bemol. Eu fiz isso agora, né? Mas eu poderia fazer vários Mi bemóis. Todas as combinações possíveis, e portanto a gente sai desse âmbito, né? Mi bemol com a sétima maior. Obrigado para quem está entrando no Instagram. Boa noite para quem está também no YouTube. Então, o que nós precisamos entender? Que se eu fizer os acordes de maneira tradicional, né? Mesmo que com algumas inversões, né? Eu tenho uma harmonia um pouco mais dentro, ok? Se eu quiser sair, eu vou começar a fazer. Ok? E a harmonia já se torna diferente, né? Mais rica. Agora, dentro dessa harmonia quartal, nós não temos apenas quartas justas, nós podemos ter quartas aumentadas, né? Você pega a quarta, você aumenta a quarta, você tem uma quarta aumentada. Se você reduzir um semitom, você tem o quê? Uma quarta diminuta, que vale a uma terça maior. Portanto, não é apenas de quartas justas que nós vivemos, né? Podemos também ter acordes híbridos. O que é importante? É importante que a sonoridade, a somatória desses acordes dê bem ou mal um acorde por quartas. Então, eu posso ter, por exemplo, um acorde por quartas com uma segunda no meio. Sim, olha que bonito. Aqui nós temos essas quartas, aqui nós temos uma terça maior, aqui embaixo mais uma quarta, né, na verdade. Né? Poxa, essa nota pegou nosso acorde e deu espessor ao acorde. Por quê? Porque a segunda, maior ou menor, ela enriquece a sonoridade, engrossa a sonoridade. Isso em todas as circunstâncias. Observe aqui. Olha esse dó. É um dó por quartas? Aqui a quarta. Ó, quarta, 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 quarta. Uma tampa em cima, uma terça maior. Ainda vou colocar uma segunda. Essa segunda cria mais uma quarta aqui. Quem está vendo no YouTube está vendo exatamente todas as notas. Olha. Ok? É um acorde por quartas. Claro, mesmo com a segunda no meio. Ok? Assim como, por exemplo, se eu fizer esse acorde. Poxa, olha. Um trítono, uma terça e uma quarta. Mas isso vem de um pensamento. Eu fiz 2, 5, 1. Inclusive, esses cromatismos fazem parte dessa linguagem das quartas. Passem a ouvir os pianistas de jazz. Vocês vão ouvir, provavelmente estão reconhecendo esse tipo de sonoridade. Ok? Então,
não necessariamente quartas justas. Quem está fazendo a própria propaganda? Alguém está fazendo a própria propaganda, ok. Então, não apenas quartas justas, mas também quartas aumentadas, quartas diminutas, ou seja, terças maiores, ok? Como é que são as quartas? Como é que podemos pensar nos acordes de quartas? No lugar de empilharmos, então, terças, nós empilhamos quartas. Então, podemos ter acordes com 3 notas, acordes com 4 notas. Olha que simpático. Já é bonito pra caramba, né? Acordes com 5 notas. Olha. A sonoridade maravilhosa, perdão. Maravilhosa. Podemos ter também quartas desse tipo. Está acontecendo alguma coisa nas conversas. Ok, eu vou deixar o bom senso das pessoas, os comentários da live, da chat do YouTube. E o perigo da direta direita. Ok, do ao vivo, muito bem. E nós temos, então, poxa, eu mostrei um barquinho, olha que lindo. Então, olha esse barquinho. Esse barquinho poderia ser também feito com outro tipo de acorde, que é o acorde so what, de que falaremos daqui a pouco. Já esse barquinho, aí fica grave, não vou fazer inteiro. Ok? Agora, então, nós podemos utilizar, eu disse, quartas aumentadas, quartas justas, terças, eventualmente, e segundas. Porque também a inversão de um acorde por quartas dá quintas. Olha, eu vou pegar esse Fá, vou colocar aqui, né? E esse Mi bemol vou colocar aqui. São quintas, ok? Isso também nos oferece outra possibilidade. Segundas, olha aqui. Ok? Mas tem outro acorde, que é um acorde muito importante, que é o acorde, justamente, que eu antecipei antes, que é o acorde da música So What, né? Yes. Então, esse acorde So What, ele entra justamente num contexto modal. Só que, novamente, uma vez que ele surge, nós podemos utilizá-lo também em um contexto tonal. Por exemplo, eu faço aqui. Esse é um acorde So What. E é Dó maior. Também é Mi menor. Ok? Ele pode significar outras coisas. Pode ser um Sol. Ok? Então, eu tenho um curso que é o Harmonia por Quartas, talvez eu fale dele daqui a pouquinho. Aliás, eu vou falar porque eu vou fazer um convite para vocês. Onde, obviamente, eu explico todo esse conteúdo, acredito eu, de uma maneira muito aprofundada, ok? Foi fruto de anos de pesquisa, de estudo nesse sentido. O que é e o que traz a harmonia por quartas? Ela pode trazer várias coisas diferentes. Por exemplo, o pianista McCoy Tyner, quem conhece sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, McCoy Tyner, que infelizmente acabou de morrer em 2020, ele foi um grande inventor de um estilo próprio, tocando no quarteto de John Coltrane. Então ele usava muito quartas assim.
uma base. Isso aqui tá alta, né? É em dó menor. Então, uma onda muito diferente, né, em relação à onda McCoy-Tyner, exatamente. Uma onda muito diferente em relação ao do barquinho de antes, né? Nesse sentido, podemos falar em quartas modais, ok? Mesmo que isso seja depois inserido, por exemplo, em um blues menor. Ok, o nosso colega acabou de fazer no chat do YouTube a propaganda do disco dele, então acho que está faltando a minha propaganda. No Spotify vocês encontram 2 discos meus, um dos quais se chama Interferências, é um disco de jazz com todas as minhas composições. E ali vocês podem ver que naquela época eu gravei no Rio de Janeiro com grandes músicos. Vocês podem ver que eu usei em algumas músicas muito dessa linguagem por quartas, ok? Obrigado pelos coraçõezinhos no Instagram. Ok, então eu não quero falar muito hoje antes das perguntas. Então, já a gente vai falar, vou abrir para as suas perguntas. Antes disso, porém, eu quero lançar um convite a todos que podem estar interessados nos estudos de harmonia avançada aplicada às teclas. Eu quero te convidar para entrar em um grupo de estudo sobre harmonia aplicada às teclas de nível avançado. Então, para quem estiver já em condição de fazer isso, todo mês nós temos um encontro fechado no Zoom para os alunos. Esses são os alunos do Terra da Música e também os meus alunos Premium, ok? Então, se você quiser evoluir na sua forma de realizar acordes e acompanhamento ao piano, não necessariamente por quartas, mas em geral, para aprendermos a acompanhar, ok? Não perca essa oportunidade de estarmos juntos ao vivo. O que eu quero é que você que tem interesse em se desenvolver harmonicamente ao piano por meio de um percurso gradativo em que estudamos como construir voicings, one hand, two hands, como aplicá-los em música, quero que você tenha uma referência precisa nesse percurso e que seja guiado. Como acontece isso? No Terra da Música eu publiquei vários cursos, mas 2 em particular, de nível intermediário para avançado. Na verdade são 3.
Um é o Harmonia Quartal. Esse é um lançamento agora de janeiro. Outro é o Voicings One Hand, que também é um curso muito, muito rico, muito, muito importante para quem quiser entender como fazer harmonias mais jazzísticas, eventualmente também bossa nova, não apenas jazz. E tem o Walking Bass Acompanhamento Jazz, que também faz uso desses voicings one hand, que são 3 cursos de nível avançado. Agora, os meus alunos premium ou os alunos do Terra da Música já sabem que existem esses cursos fechados no Zoom. Quem quer fazer parte, quem tiver interesse, pode olhar no terradamusica.com.br esses cursos de piano de nível avançado, ok? Quem se inscrever hoje, somente hoje, ok? É uma coisa que, em conversa com um aluno querido, me disse, mas por que você não abre para as pessoas eventualmente hoje que estejam interessadas? Então, hoje, porque isso vai ser feito por mim manualmente, quem se inscrever hoje no curso de harmonia quartal vai ganhar o curso de Voicings One Hand, que é outro curso que é muito interessante e passa a fazer parte dos alunos que têm acesso a essas aulas comigo uma vez por mês, onde fazemos estudos de caso, fazemos leituras de músicas, portanto harmonias, vamos realizar isso, ok? Então, se você tiver interesse em desenvolver harmonicamente o piano, em realizar acompanhamentos daquele Super Blaster Pro, se inscreva agora. Eu vou, inclusive, mostrar no YouTube como isso pode, aliás, qual é o caminho, né? Aqui do lado eu consegui colocar o site do Terra da Música. Então, observem. Eu estou na homepage, eu vou, não corro demais, eu vou em Veja Todos os Cursos, por exemplo. E aqui eu tenho os cursos todos, são mais de 30, então eu posso selecionar piano e teclado, tem outras maneiras de chegar, mas essa é uma maneira fácil, talvez, inteligente de fazer. Então, aqui nós temos o curso de harmonia quartal, e temos também o curso, um pouquinho em algum lugar, o curso de Walking Bass Acompanhamento Jazz e o curso de Voicings One Hand. Quando você clica em um deles, aliás, na verdade, clica no Voicings One Hand, no harmonia quartal, quer dizer, se inscreva nele e você vai também ganhar o Voicings One Hand e o acesso ao nosso grupo de estudo, ok? Com as aulas dentro do Zoom. Pode observar o conteúdo, é muito conteúdo, cada um desses módulos tá cheio de informações, ok? Esse é o momento de propaganda. Voicings com 4 notas, 5 notas, So What, non tonal e por aí vai, ok? Miracle Voicings, mecoitâneo da sua linguagem. Fazemos também um estudo sobre alguns autores, justamente como Bill Evans, Herbie Hancock, Voicings de Herbie Hancock, olha aqui, ok? E movimentos cadenciais, Bill Evans, etc, etc, ok? Leônidas, saudade, verdade, e música é vida, né? Ok, então, feito esse pronunciamento, vamos agora às perguntas que vocês podem, agora está na hora, ok? O CD de que eu falava antes é o CD Interferências, esse é o meu CD de jazz. Vocês podem ouvi-los em todas as plataformas digitais, ok? Interferências de jazz. Marison, chegou uma primeira pergunta. O voicing em quartas é livre, digo, dá para montar as intercalações mais pelo ouvido, mais do que pelas regras? Não, Marison, o ideal é você fazer o curso de harmonia quartal. Não é assim. Você pode fazer tudo o que você desejar, obviamente, apenas pelo ouvido, ou porque você pode inventar algo novo. Mas, na verdade, talvez te sugeri isso quando eu toquei...
Na verdade, o que acontece? Tem uma coisa muito característica dessa linguagem que se chama side sleeping ou tocar outside. Quando eu fiz isso quando eu mostrei do McCoy. Então, ele sai. Ok, então a gente pode fazer um side sleeping. Agora, tem lógicas. Por exemplo, dá para fazer um side sleeping, Marisa? Assim, olha. Esse bem bilé, mas por exemplo, o bilé faz dentro de um acorde de dó menor. Pedro Coelho, boa tarde. Qual a melhor forma de começar a estudar acordes quartais? Harmonia quartal, curso de harmonia quartal. Olha o conteúdo, busca outras informações, livros, etc. Você vai ver que, honestamente, o curso vale muito a pena. É muito detalhado e muito específico. É fruto de anos de estudo e reflexão, ok? Hoje um aluno querido disse, interessante, vamos falar de quartas na terça. Hoje é terça-feira. Voicing em quartas em qualquer estrutura de acorde, maior, menor, diminuta. Yes, Thiago, exatamente, Thiago, exatamente. Ok? Melis, eu não completei ainda a resposta. Em instrumentos de solo, esse estudo quartal expande muito a linguagem. Yes, porque nós, em nossa cultura, estamos acostumados às terças, Tarik, às terças, né? Nós estamos acostumados a montar acordes por terças. Ok, na verdade eu já aqui fiz estruturas já, voicings one hand, muito interessantes. Na verdade, Madison, é o seguinte, quando nós tocamos esses acordes, antes eu toquei a Autumn Leaves, agora eu vou tocar isso. Não vou fazer a melodia, tá? Vou fazer isso. Olha esse acorde. Larararirori. Lararari. Lararari. É uma acordinha. Então, isso aí é um acompanhamento de wave, né? Então, assim, dá para usar só as notas pretas. Dá para utilizar em diferentes contextos e de várias maneiras, né? Antes a gente viu isso, né? E agora estamos colocando dentro de uma bossa nova. Isso não significa, por exemplo, que eu posso utilizar o tempo inteiro, ou devo utilizar o tempo inteiro, ok? O que é importante? É importante entender que tipo de estrutura eu posso utilizar sobre
cada tipo de acorde. Por isso que eu peguei a música Wave, né? Temos um acorde maior, temos um acorde diminuto, temos um acorde menor, 2, 5, e depois outro acorde maior que tem função de 4, né? E a gente bem... Ok? Então assim, eu posso não utilizar o tempo inteiro. Isso. Isso para completar então a pergunta do Madison, ok? Então, essas intercalações de preenchimento que eu pensei que dava para seguir de ouvido. Na verdade, Madison, isso é mais uma questão de você fazer cromaticamente. Ok? Cromaticamente. Então, você sabe que o acorde é, ó, do... Por exemplo, aqui eu usei um movimento de um tom, enquanto em outros lugares usei um semitom. Então, cabe ao bom gosto, cabe ver de fato também qual é o idioma, ok? Por exemplo, eu não fiz muito essas coisas no Wave, né? Agora fiz no Ozone Waves. Lucas, esse clima outsider tem um grau específico para soar assim, eu digo meio tom acima, acabei de responder. Yes! O uso dos quartais não carrega demais a melodia? Depende, Juliano. Depende, ó. Tá agudo pra mim. Essas são quartas. Claro, depende muito do que nós queremos. E claro, você faça. Dentro do Wave, assim, fica muito, né? Mas todos os ingredientes da música, na verdade, podem ser dosados, né? Se ao mesmo tempo uma bateria de heavy metal sobe aqui, não precisa de harmonia para saturar ou para destoar, né? Então depende muito do que nós estamos querendo. Ok, vamos lá. Perguntas só no YouTube. Então, não seria mais adequado tocar nos improvisos. Depende muito do contexto, Julian. Depende muito do contexto. Existe aquele atalho ou forma de pensar no acorde quartal pensando em cada acorde, exemplo, maior, menor, aumentado, diminuto, enfim. Esse não é um atalho, é um estudo muito profundo, Cláudio. Esse não é nada um atalho. Existem regras, né? E eu trato dessa maneira num curso Harmonia Quartal. Inclusive fazemos uma busca muito específica sobre cada tipologia de acordes e não somente sobre cada tipologia de acordes, mas sim, por exemplo, em acorde dominante, mas que tipo de acorde dominante? 9, 9, 13, alterado, bemol 9, bemol 13, 2, 5, 1, em maior e menor, como é que fica? Turnaround, então assim, não são atalhos de um estudo, né? É como no básico do básico a gente dizer, existe um atalho para as inversões de Lá bemol com a sétima maior ou de Lá bemol sétima maior com a nona. A gente aprende isso, né? Olha, já botei quartas aqui nesse Lá bemol. Aqui essa base é de quartas. Então quando a gente estuda quartas, inclusive não... Peraí, tem mais uma pergunta do Thiago. Quando a gente pensa em quartas, não precisamos simplesmente ou totalmente ter quartas. Aqui eu fiz um Lá bemol assim.
aqui fiz uma inversão, que poderia ser uma inversão normal aqui, ó. Bem bossa nova. E por baixo eu coloquei quartas a partir do 7º grau, por exemplo. Isso é muito legal. Se você ouvir Herbie Hancock, essa é a sonoridade. Então, Glaucio, mais do que atalhos, acho que o estudo das quartas é um estudo muito profundo, não é? E vai levar tempo, leva tempo para fazer isso bem, muito. Uma pergunta aqui do Thiago, depois vou responder ao Victor. Existe alguma região do piano que não soaria legal essa estrutura? Como qualquer outra, Thiago. Fazer acordes muito no grave, suja. Ok? Então o que a gente faz nos acordes que estão mais no grave? Desfaz um pouco o acorde, faz menos notas. Ó, aqui está bastante grave. Agora estou usando outra técnica, por exemplo, que é a técnica dos blow chords, acordes em bloco, chamados, né? Olha quanto que eu posso descer. Quando eu desço mais, quanto mais desço, menos notas colocamos. Já quando nós estamos aqui no meio do piano, podemos colocar um monte de coisa. Chegou lá em cima, pode carregar tudo que você desejar. Mais uma pergunta aqui do Victor Camelo. Vamos lá. Como funcionam as aulas no Zoom? Para os alunos do curso. Elas ficam gravadas para os alunos futuros. Sim, se você já é aluno do Terra da Música, você deve ter observado que em vários cursos tem uma sessão com as aulas anteriores que foram das lives, ok? Agora, coisas específicas do Zoom para os alunos que são fechadas não sempre ficam abertas, gravadas à disposição de todo mundo. Por quê? Por exemplo, grupo de estudo é grupo de estudo. Grupo de estudo é uma entidade, tá? É um organismo vivo, feito por... O ano passado fizemos vários grupos de estudo, de improvisação, fizemos um curso ao vivo de harmonização, reharmonização. Tudo isso não ficou gravado, a não ser para eles, tá? Por quê? Porque tem todo mundo, né? Tem o aluno A, o aluno B, que coloca lá seu coração, sua vida, compartilha isso com aquele pequeno grupo. Não compartilha com a comunidade inteira do YouTube, então não se expõe, ok? De nada, Thiago. Se tiverem perguntas também no Instagram, Celcinho, que acabou de entrar também, muito obrigado pela presença, ok? Alguma outra pergunta que eu perdi no meio? Alguma outra pergunta que vocês querem? Deixa eu ver aqui. Como estudar as quartas de forma melódica? Roberto Chinês. Você é meu aluno, então eu vou te responder separado. Qual a melhor forma de começar a estudar os quartais? Eu respondi, fazer o curso do Terra da Música, ok? Sinceramente, é muito bom. E olha, é um curso refinado, um curso realmente fantástico, um curso muito refinado. Pronto, acho que é a melhor definição, ok? Então, lembrando aqui, para quem eventualmente chegou agora, Celso, isso muito te interessa. Na verdade, o Celso já sabe. Nós temos um grupo no Zoom fechado em que estudamos harmonia aplicada às tegas em nível avançado. Temos um encontro por mês, em média, fechado no Zoom. Bom, hoje quem se inscrever no Harmonia por quartas vai ganhar Voicings One Hand, que é outro curso. Com os dois cursos realmente você domina ao piano toda a harmonia, piano, teclado, obviamente, e entra a fazer parte desse grupo de alunos seletos, ok? Meris, muito obrigado, ótima live,
Já tive a assinatura por um ano dos cursos da Harmonia e Improvisação, recomendo a todos conhecê-los. Muito obrigado. Uma vida só não dá para estudar tudo e eu concordo com você. Por isso a gente tem que, agora, momento de reflexão. A vida é curta, então não vamos desperdiçar tempo. Vamos selecionar muito bem as fontes que são as nossas referências, ok? Eu já fiz aventura sozinho e quando tinha 18 anos, eu fiquei 3 meses estudando acorde diminuto. Hoje eu estava citando numa aula o Bach. Eu li há pouco tempo um livro recente, cartas descobertas há pouco tempo, foram processadas do Bach, em que ele diz para os colegas daquela época, dizia: colegas, acho que vocês não estão entendendo como funciona o acorde diminuto. Olha que interessante. Colegas não estavam entendendo o acorde diminuto, que foi uma conquista daquela época barroca. Bom, com 18 anos eu tocava numa banda de rock psicodélico, etc. Já tinha entrado estava estudando jazz com o meu primeiro professor, na primeira escola onde eu estudei jazz, mas já disse que aquele professor sabia tocar, mas não sabia muito, não tinha muito fundamento, então muita coisa era passada por imitação. Foi muito bom para mim. Bom, passei 3 meses estudando o acorde diminuto. Esse acorde diminuto eu comecei a escrever um monte de coisas, eu estava muito preso nessa vibe, né? Estudei muito, não cheguei em muito lugar, não. Pouco tempo depois eu entrei num curso de harmonia, eu comecei a estudar muito cedo, então eu entrei com pouco tempo depois, não, alguns anos. Entrei a fazer um curso de harmonia avançada, que contemplava também improvisação, enfim. E o professor, em meia hora, destruiu aquelas minhas ideias todas malucas, etc. Me deu o caminho. E lá eu aprendi que não valia a pena eu perder tempo. Ok? Victor, dá pra pensar a tríade sus2, os 4? Claro, como inversão de acorde de quartal. Claro. Dó, sus, 4 é um acorde de quartal, por exemplo. Com certeza. Como seria Bill Evans tocando Close to You? Poderia fazer essa aula? Poderia fazer essa aula. Posso pensar, Reinaldo, com a combo do curso de harmonia quartal, o bônus do outro curso acontece automaticamente? Não, Reinaldo. Acontece só hoje, porque nós vamos adicionar. Ok? Por isso que é só hoje. Agora, Bill Evans. Quartas do Bill Evans. O Bill Evans era... Tem quartas no meio o tempo inteiro, misturada com letras. O Bill Evans faz. Acorde, quartas total, Bill Evans. Então aqui ele coloca 5 quartas em seguida. Em outros momentos tem acordes assim, por exemplo, quarta aumentada, quarta, quarta, eventualmente outra quarta. Saluk Bardo, poderia passar um exercício 251 quartal no curso? Vários. Por quê? Porque para te responder eu precisaria te dar um monte de informação antes, tá? Então não vai ser agora possível fazer uma coisa dessa.
Tarik, eu não sei todas, eu não sou jukebox. Não sei essa música na forma do Bill Evans tocar Isn't It Romantic. O bom é que eu gosto do Bill Evans, eu faço muita coisa dele. Qual curso o professor indica para quem deseja tocar piano lounge? Eu não conheço bem o piano lounge, é, mas acho que tem um pouco de jazz, né? Então a gente tem que estudar. Oh, a harmonia quartal eu acho, sinceramente, um assunto, obviamente, não para iniciante, né? Tarik, esse aí é sensacional. A harmonia quartal não é para iniciante, não é. Porém, é um curso muito importante, muito bom, que abre o mundo à harmonia, porque através dele a gente entende muita coisa. E o outro curso realmente muito bom é o curso Voicings One Hand. Já na harmonia quartal fazemos também Voicings Two Hands. Agora, quem está no Zoom, no grupo fechado, etc., nós fazemos estudos de caso, portanto, de músicas especificamente. Então, vamos estudar harmonias específicas de música e, portanto, estudamos Voicings Two Hands, que na verdade já estão contemplados no curso de harmonia por quartas, mas falamos muito em estruturas superiores e policordes, ok? O curso Bruno Fernandes, eu tenho o curso de Voicings One Hand, é muito bom, obrigado. Muito obrigado. Ok, boa noite para quem chega agora ao vivo no Instagram. Instagram tem uma rotatividade muito grande. Tem algum disco que recomenda do Bill Evans para absorver bem essa sonoridade, Everton? Ótima pergunta. Atenção que não é só Bill Evans que faz, obviamente, as quartas. Aliás, ele usa as quartas, mas não é o grande cara das quartas. Se você quiser o cara das quartas, não sei. Na verdade, tem várias maneiras de fazer, né? Eu falei antes do McCoy, que é um cara que tem uma certa linguagem. Bill Evans tem outra linguagem que eu adoro, né? Mas o Herbie Hancock não é de se subestimar, porque ele é o cara desses voicing. Eventualmente, antes de eu tocar a música, o Bill Evans faz esse acorde. Eu estava tirando outro dia. Então ele faz exatamente esse acorde. Que se pegar o Fá natural, é muito parecido com o outro. Mas não é isso, é isso. Isso é o Herbie. Então assim, a gente tem que ouvir muito, transcrever. Eventualmente hoje temos à disposição milhões de transcrições, portanto vai ser fácil nesse sentido. A gente se entender, ter um contato direto com esses grandes artistas. Porém, Everton, existem alguns discos que são realmente maravilhosos. Sim, eu vou te dar indicações, inclusive do Herbie. Do Bill Evans, você pode ouvir um disco chamado I Will Say Goodbye. I Will Say Goodbye, inclusive tem essa música que eu estava fazendo antes, que é uma música do Baccarat. Tá? Você vai amar esse disco, Everton. Vai amar esse disco, mas tudo do Bill Evans, não. Sans Lupin, não. Eu falei, aliás, tocamos aqui duas bossa nova. A harmonia por quartas não é apenas do jazz, não. Não. Serve para um monte de possibilidades, tá? E pode ser muito delicado, olha aqui. Aqui o Neo Soul já entra com força. Então, assim, as quartas depende de como nós utilizamos elas. Ok, vamos tirar as quartas. Vamos ficar no mundo das terças.
Dentro da música não quartal, nós podemos ter Mozart e os Deep Purple, ok? Quando você tem... Esse é um power chord da guitarra, né? A princípio é a mesma linguagem do Bach. É a mesma linguagem. E a mesma linguagem do... Mentira, né? Ok, fiz uma reharmonização lá. Sim, Victor, Chick Corea também usa os quartais de uma forma bem interessante. Agora vamos... Affinity também é outro disco maravilhoso. I Will Say Goodbye é outro disco maravilhoso do Bill Evans. Mas Everton, não perca também os discos em piano solo dele, como de solo session, volume 1 e volume 2, que é maravilhoso. Eu não curto muito o do duo, o Eric está falando do Bill Evans e Toots Thielemans. Eu gosto, mas eu não sei. Estava falando do Bill Evans no disco de Solo Session. Everton, esse disco é do Affinity, é do Bill Evans, ok? Já do Herbie Hancock, que você perguntou, Everton, nós precisamos pensar no Herbie, especialmente dos anos 60. Discos como Maiden Voyage. Nossa, Maiden Voyage é maravilhoso. Speak Like a Child, por exemplo. Mas Maiden Voyage tem a música Maiden Voyage, que é toda quartal, por exemplo, toda modal, mas um modal já muito elaborado. Ó. Maiden Voyage é maravilhoso, tá? Tem esse tema que é um tema totalmente quartal, por exemplo. O Hancock, ele absorveu muito essa linguagem, tá? E usa em tudo, não tem como... sim, eu vou repetir o nome desses dois discos, que são Maiden Voyage, ok? A aula fica gravada assim, Victor, fica no YouTube. Speak Like a Child. Speak Like a Child é outro disco maravilhoso. Mas veja, não precisamos ouvir o Herbie Hancock apenas nas gravações dele, porque ele, por exemplo, gravou sob o nome do Wayne Shorter, né? Quer dizer, participou, o disco ficou no nome do Wayne Shorter, mas era a mesma banda do Miles Davis. Ron Carter, Tony Williams, ok? O quarteto, a cozinha do Miles Davis, com o Herbie e o Wayne Shorter, era o quinteto, né? Então, os quatro gravaram outras coisas e tem discos como Adam's Apple, por exemplo, do Wayne Shorter, que, cara, é a mesma linguagem, só que tem mais músicas do Wayne Shorter, portanto saiu no nome dele, era o disco dele, ok? Então, assim, toda essa época dos anos 60 foi um momento de grande exploração desse tipo de sonoridade. E vale muito a pena observá-la, ok? Isso leva depois pianistas mais recentes, não necessariamente contemporâneos nossos, mas, por exemplo, Kenny Kirkland, que infelizmente morreu com 42 anos. Era o pianista do quarteto de Branford Marsalis, muito bem substituído, claro, pelo Joey Calderazzo, outro monstro, mais diferente, né? O Kenny Kirkland tinha uma personalidade muito forte e uma maneira de tocar muito pregnante. O Joey Calderazzo toca pra caramba, é um dos meus grandes pianistas favoritos. E toca de tudo. Ele toca realmente tudo, do ragtime ao stride piano. O ragtime é pré-jazz, mas o stride já entra dentro
do jazz até coisas super contemporâneas, etc. Mas acho que o Kenny Kirkland estava num caminho muito pessoal e muito impressionante do ponto de vista do desenvolvimento harmônico, ok? Então, Bruno, Fernando, te agradeço pelas palavras que você disse por 2 vezes que tem o curso de Voicings One Hand aqui, é muito bom. Sim, eu posso dizer assim, aqui, que todo mundo faz a própria propaganda, inclusive nos espaços dos outros, muitas vezes. Mas, sim, eu acredito que os meus cursos sejam relevantes, portanto, vale a pena quem não quiser perder tempo, dá uma olhada, né? Agora, atenção, eu tenho por mim uma coisa. Se eu quiser ficar um experto, digamos, em improvisação, não preciso comprar um livro, eu preciso conhecer praticamente toda a literatura possível, tá, sobre esse assunto. Fiz apenas um exemplo sobre improvisação, porque é uma coisa que me toca de perto, né? Às vezes alguém me pede que livro que eu compro pra ficar bom em improvisação. Começa a comprar 20, né? Começa com um, depois compra mais um, depois compra mais um, vou te dar 20 títulos e pronto. Aí fica bom. Oscar Peterson não vou falar hoje porque ele não é absolutamente um representante quando nós falamos de quartas. Esse é um dos casos, por exemplo, de uma linguagem muito linda, bem mainstream, que vem lá do Artetum, entre outros, mas Artetum foi o grande influenciador de Oscar Peterson. E é uma linguagem que mistura um blues mais negro, mas não que o McCoy não seja, faz todas as quartas do mundo, mas mais blues nesse sentido, né? Tem essa vertente afro-americana muito forte, que é o blues, que está sempre presente no jazz, mas em Oscar Peterson se desenvolve de uma maneira virtuosística e toda particular. Então não tem muito o que falar de quartas nesse âmbito do Oscar, ok? Se não tiverem mais alguma pergunta, lembrando que isso para quem chega agora, que quem comprar hoje o Harmonia Quartal vai no terradamusica.com.br, vai ter o Voicings One Hand free e o acesso aos nossos estudos fechados mensais via Zoom, que vão ser sensacionais, ok? Claro, não é para iniciante, portanto, só para quem já pelo menos mastiga as tétrades, suas extensões, apesar de que isso aprende no curso de Voicings One Hand. Ok? Obrigado para quem está chegando agora. O Insta permite isso, né? Tá livre, tá lá, a pessoa entra. Já estamos ao vivo há 1h10. O que deve ser evitado no uso das quartas de maneira geral. O que deve ser evitado? Acordes feios. As quartas, assim, como dissemos, são um mundo muito, muito amplo. Um mundo que eu amo fazer a bossa. Essa bossa nova assim, olha. Ó, as quartas. Você pode gostar ou não. Agora, se eu fizer pode ser que venha o Menescal e fale assim, não gosto. Então, eu evito fazer. Ok? Inclusive, tive o grande prazer de tocar com o Menescal. É uma pessoa maravilhosa, um músico incrível, claro. Quem sou eu para dizer que um ícone da bossa nova, da música instrumental brasileira, né? É sensacional, mas me dou esse luxo de dizer isso. Trocamos figurinhas harmônicas impressionantes e quando tocamos juntos no palco namoramos bastante, foi musicalmente falando, óbvio, mas foi muito legal. E ele foi um grande senhor, porque eu fiz um solo e ele pediu para o público, falando assim, uau! Então isso me deixou
me marcou muito. Isso aconteceu muitos anos atrás no Teatro Carlos Gomes, em Vitória, e eu observei isso, porque ele é um grande da música. Ele não precisa de ser paparicado. Ele precisa paparicar e patrocinar alguém. Inclusive, ele está muito em contato com o meu aluno e amigo hoje. Eu vejo a delicadeza desse grande músico brasileiro, né? Roberto Menescal. Ele sempre disponível, sempre super gentil, sempre pronto a ajudar os mais jovens, sempre de olho na garotada que faz música boa. Ok? Nilzinho, estava lá, é verdade, foi um momento fantástico. Obrigado. Então, assim, quem tiver interesse em se desenvolver harmonicamente ao piano e realizar acompanhamentos Super Blaster Pro, se inscreva agora no Harmonia Quartal e teremos um mundo de coisas para fazermos juntos. Sim, essa live vai ficar gravada no YouTube, no IGTV, se eu não perder ela na hora que eu fechar a live no Instagram. Podem compartilhá-la também. E infelizmente o nosso tempo acabou hoje, mas nossas lives estão acontecendo com certa regularidade. Podem observar o calendário no blog do Terra da Música, ok? Toda semana tem algum assunto, às vezes tem até mais de uma vez por semana. Está na hora da gente se despedir. Se você quiser que eu aborde algum assunto específico em uma live, por favor, me faça saber disso. Me envie por direct, comente nos meus posts no Instagram ou aqui no YouTube, ou quem estiver em contato comigo nas redes sociais, obviamente, ou os alunos do Terra da Música também, pelos nossos canais. Se inscrevam também, podem entrar todos no grupo oficial do Terra da Música no Telegram. Ok? Tudo isso é muito fácil, por exemplo, no link da bio do Terra da Música no Instagram e também na minha página, ok? E os que desejam fazer parte do grupo fechado de estudos sobre harmonia aplicada às teclas avançadas, façam sua inscrição hoje. Tenho aqui a visita de uma queridíssima amiga e colega, paulista Rosângela Lambert. Parabéns, Caroturi, por mais esse curso. Grande admiração recíproca a Rosângela, que inclusive é colaboradora do blog do Terra da Música, com artigos sobre educação musical sensacionais, relevantes. Ok? Obrigado a todos. Até a próxima. Sim. E até muito, muito, muito em breve. Uma boa noite a todos.